nós vamos falar sobre 3 assuntos. Seria a oratória, seria perfil profissional, descrição de vaga e também vamos falar sobre perguntas de entrevista. Então nós vamos começar com a oratória. Então, o que é oratória? A oratória é a arte de falar em público. Então, como eu vou falar, os gestos que eu vou fazer, a linha de raciocínio, como que você vai lidar com o assunto, se você domina o assunto e treinou aquele assunto, já é algo muito importante para você conseguir falar bem em público. Quando a gente fala em falar em público, a gente está falando do falar em público não apenas uma palestra, por exemplo, mas uma entrevista, qualquer situação que você vá falar para uma pessoa, 2 pessoas ou mais pessoas. Normalmente as pessoas entendem que falar em público é falar para mais pessoas. Então, sempre quando você vai falar, por exemplo, aqui eu estou falando, está sendo gravado, então eu estou falando em público, porque mais pessoas vão ver. E nessa fala, nessa oratória, vai ser analisada a tonalidade da voz, a velocidade, o volume é importante também, a linha de raciocínio, a comunicação gestual, a postura da pessoa, o olhar. Então, tudo isso entra numa comunicação com as outras pessoas. Tudo isso, todos esses pontos e mais outras coisas vão entrar na oratória. Como existem as atividades de vídeos, esses vídeos eles serão apresentados em todo final de uma semana. E nesse vídeo, ele já é uma atividade de oratória, onde o aluno ele vai apresentar os temas da semana e ali ele vai passar por essa situação em que ele vai estar falando um tema que a finalidade é estudar bem esse tema, ter esse tema, propriedade ali no que está sendo falado em relação a esse tema, para que o aluno ele consiga ali desenvolver uma linha de raciocínio e discernir em relação àquilo que está sendo falado. Não, e sem ler alguma coisa, procurando falar mesmo com a sua própria, lembrando ali a linha de raciocínio, e tentando ali mesmo no improviso ou lembrando os pontos mais importantes da fala, conseguir ali discernir sobre os temas. Então nós temos, dentro da oratória, nós temos 3 perfis. Então são as pessoas que vão ter mais dificuldade, são as tímidas, são os introvertidos e os extrovertidos. Então, quando a gente fala de falar em público, existem pessoas que vão ter mais facilidade de falar em público e outras pessoas vão ter muito mais dificuldade de falar em público. E a timidez, ela tem aí 4 definições. A pessoa que tiver... Então, nós podemos ver que a timidez, ela tem aí 4 definições. As pessoas que têm esses quatro tipos, é uma pessoa que chega próximo a uma fobia. Existem pessoas que têm pânico de falar em público, existem pessoas que têm muita dificuldade, às vezes até por conta de traumas que essa pessoa passou aí na escola ou alguma situação em que a pessoa ela teve muita dificuldade em falar em público. Vergonha da imagem. Seria o quê? Aquela pessoa que ela tem algum ponto na sua aparência que a incomoda. Então a pessoa está gordinha, ou ela está com uma espinha, ou ela tem nariz torto, tem orelha de abano, ou ela não gosta do cabelo dela. Então esses pontos vão incomodá-la enquanto ela estiver falando em público. No momento que ela achar que as pessoas estão olhando para esses pontos que ela não gosta, ela vai com certeza se desconcentrar e isso vai prejudicar
a sua apresentação, vai prejudicar a sua fala. Medo de falar. Existem pessoas que elas não são acostumadas a se ouvir falando. Isso é algo que também atrapalha bastante, porque quando nós estamos falando em público, nós temos que nos preocupar com dois tópicos, que seria no que eu estou falando e como eu estou falando. Quando a gente fala como eu estou falando, nós estamos abordando a velocidade, a tonalidade e o volume. Quando a gente fala do que estamos falando, seria o assunto, seria exatamente o que a pessoa está tratando ali na sua fala. Então, são coisas bem diferentes. Às vezes as pessoas se focam mais no que eu estou falando e outras pessoas se focam mais em como eu estou falando. Isso com certeza pode dar um branco e a pessoa ela não saber mais no que ela estava falando, não conseguir seguir mais a linha de raciocínio e ter muita dificuldade na sua apresentação. O que seria a centralização? A centralização, quando a gente fala de falar em público, nós estamos falando dos olhares. É o olhar das pessoas que são ouvintes. Quando você está falando para uma plateia de 50, 100, 200 pessoas, você não vai conseguir, até porque você terá uma distância dessas pessoas. Então você não perceberá exatamente ali o olhar delas. Mas quando é uma fala, por exemplo, em um processo seletivo, onde você concorre com as pessoas, ou em uma reunião que você está se apresentando em pé para pessoas que você não conhece, o olhar de reprovação, ou um olhar de dúvida, um olhar de interrogação, é algo que deixa a pessoa que está falando em público, se ela se abalar com esses olhares, isso pode também atrapalhar muito a continuidade da sua fala. Ela terá bastante dificuldade de conseguir encontrar um rumo, porque falar em público está totalmente relacionado a esse olhar. Então, a centralização seria você ao foco da atenção. Estão todos te olhando e você tem que saber lidar com esses diversos tipos de olhares. Medo do que as pessoas acham em relação ao que você pensa. Quando a gente fala em público, é muito importante você dominar o assunto, você saber exatamente o que você está falando. Quando você está falando de algo que você não domina, ou quando você está falando de algo que você tem dúvida, isso vai prejudicar a tua linha de raciocínio e com certeza você terá aí momentos em que haverá um branco. Agora nós vamos falar sobre descrição da vaga e perfil profissional. Então, o que seria a descrição da vaga, perfil e habilidades? São pontos muito importantes que o RH se atenta hoje em dia e, segundo análises de empresas e escritores e essa própria nova linha do RH, do desenvolvimento humano, de recursos de talentos, se preocupa muito com a parte da descrição da vaga. Muitas vezes a descrição da vaga ela é definida pelo RH junto com as lideranças. Ali, nessa descrição da vaga, vão constar o perfil, que são as características daquele profissional, as qualidades, as virtudes, as competências que ele tem, que nós vamos comentar algumas já, e as habilidades. As habilidades seriam o que a pessoa sabe fazer. Por exemplo, saber falar em público é uma habilidade. Saber consertar, fazer manutenção no computador é uma habilidade. Saber fazer planilhas ou saber fazer cálculos são habilidades que também importantes de serem colocadas no currículo e muitas vezes na descrição da vaga a empresa coloca algumas habilidades que são importantes para aquele cargo. A
As funções, que são as tarefas que a pessoa vai desenvolver na empresa, também é fundamental ter na descrição das vagas. Pelo menos 3, 4 tarefas. Às vezes as empresas não colocam todas as tarefas que vão ser executadas, ou muitas vezes colocam até todas as tarefas. Algumas empresas utilizam o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, para ver exatamente o que tem lá, para ajudar o RH também em relação à descrição das tarefas. É de fundamental importância a empresa ela definir bem o perfil da vaga, porque definindo bem o perfil da vaga, a empresa vai conseguir fazer uma boa seleção, vai conseguir recrutar exatamente os candidatos que têm a ver com a descrição da vaga, portanto, teriam mais possibilidades de serem mais eficientes, de funcionar melhor na empresa e terem melhores resultados. Então, é de fundamental importância ali uma descrição da vaga que seja bem apurada, bem alinhada com os setores, dentro do que vai trabalhar a pessoa. O perfil profissional, nós temos aí várias características que são importantes no mercado. Então já elencamos algumas em outras atividades e eu vou comentar algumas características que são aí muito bem vistas pelo mercado, que são características muito valiosas hoje em dia. A versatilidade. O que é uma pessoa versátil? É uma pessoa que tem capacidade de se adaptar às situações, que se adapta às mudanças, que se adapta a mudanças físicas, por exemplo, mudança de horário, mudança de rotina, mudança de cidade, mudança de tarefas. Às vezes a pessoa trabalhava mais na rua e ela vai trabalhar mais no escritório ou vice-versa. Então, como que vai detectar, como que vai saber exatamente se o candidato ele é uma pessoa versátil? As empresas, ou os RHs, eles vão procurando desenvolver testes ou colocando os candidatos em situações para ver exatamente se são pessoas que têm versatilidade, são pessoas que têm essa capacidade de adaptação às mudanças. Uma outra característica muito valiosa aí pelo mercado seria aquela pessoa que tem capacidade de persuasão. O que é uma pessoa que é persuasiva? É aquela pessoa que ela tem a habilidade da fala, ela consegue convencer através da fala. Então, como que eu vou melhorar a minha capacidade persuasiva? Geralmente os vendedores, eles são bem persuasivos, eles são emocionais na venda ou são racionais, eles conseguem desenvolver bem exatamente ali o que o produto vai fazer para o cliente, por que é importante comprar aquele produto, qual os pontos positivos daquele produto. E nas perguntas de entrevista, onde o candidato está se vendendo, ele está fazendo o seu marketing pessoal, ele vai, na verdade, ele está persuadindo ali também o entrevistador. Então, aquela pessoa que sabe usar as palavras, aquela pessoa que sabe convencer através das palavras, tem uma capacidade persuasiva. E tantos líderes como pessoas que não são líderes, essas pessoas que têm uma habilidade na fala, com certeza é uma característica muito importante aí hoje em dia. A outra característica que nós vamos comentar seria daquela pessoa que tem espírito empreendedor. Então, o que é uma pessoa de espírito empreendedor? Geralmente as pessoas elas acham que o espírito empreendedor seria apenas para quem vai empreender um negócio, para quem vai abrir uma empresa. É justamente essa a ideia, mas dentro da empresa. Um colaborador com espírito empreendedor, ele envolve uma série de outras
afinidades, de outras características nesse espírito empreendedor. A inovação, a vontade, a iniciativa e principalmente a coragem. O empreendedor, ele tem a coragem de empreender um projeto, a coragem de empreender uma ideia, a coragem dele empreender uma solução em que as pessoas não acreditam. Então, o espírito empreendedor, ele antes de mais nada é aquela pessoa que ela desbrava, é aquela pessoa que ela acredita naquilo que ela vai falar e ela vai vender essa ideia para as outras pessoas. A outra característica seria resiliente. Então, as pessoas elas confundem bastante resiliência com perseverança. Eu costumo dizer que o perseverante é o teimoso burro e o resiliente é aquele que vai, sendo de uma forma passiva ou ativa, ele é o perseverante inteligente. Então, ou ele persevera numa ideia, ou numa opinião, ou ele persevera em um estado físico, por exemplo, acreditando na empresa, ele vai ter aquela continuidade, naquela resistência em relação àquela ideia, no que ele acredita, que é ficar na empresa, ou é porque a empresa está passando um momento difícil. Então, quando você tem fundamentos ali, fundamentos otimistas e realistas, isso seria a resiliência. E a outra característica, o relacionamento interpessoal e a proatividade. Então, o que é o relacionamento interpessoal? O que é essa característica? Claro, seriam várias outras dentro do relacionamento interpessoal, que é a facilidade de lidar com as pessoas. Quando a pessoa ela coloca no currículo, ou quando ela fala numa entrevista que ela tem um bom relacionamento interpessoal, significa que essa pessoa ela sabe lidar com gente, ela sabe lidar com pessoas, ela sabe trabalhar em equipe, ela tem o autoconhecimento de si mesma e isso ajuda ela a lidar melhor com as outras pessoas, a se relacionar melhor com as outras pessoas. Muitas pessoas às vezes colocam que tem facilidade de relacionamento interpessoal, mas na verdade essa pessoa ela está mentindo. Quando ela é colocada numa dinâmica, é colocada numa situação em que ela tenha que mostrar exatamente essa facilidade de relacionamento, acaba caindo por terra e ela não se mostra com facilidade, sim com dificuldade. A proatividade é a iniciativa em relação ao novo, a iniciativa em relação a uma ideia, uma forma de trabalhar, a iniciativa em relação a uma sugestão do que está sendo percebido no ambiente da empresa para solucionar um problema, para se focar nos resultados, para dar uma ideia, para reduzir custos da empresa, ou vender mais, ou o cliente ficar mais satisfeito para fidelizá-lo, e assim a empresa conseguir aumentar a receita. Então, a iniciativa, ela com certeza, ela é bem vista pelo mercado. Existem muitas pessoas que falam e não fazem. Existem muitas pessoas que têm uma ideia ou têm uma sugestão, mas têm medo do chefe negar, porque o chefe negava as sugestões, ou não tem medo exatamente ali se as pessoas vão acreditar naquilo que aquela pessoa está falando. Então a proatividade ela está muito relacionada à coragem e o otimismo. Agora, para finalizar, nós vamos falar sobre as perguntas de entrevista. Então nós temos aqui 10 perguntas de entrevista. Das 36 que estão no material, eu vou comentar 10 perguntas, eu vou explicar como seria respondida na entrevista, ou um caminho para responder essas perguntas na entrevista. As perguntas de entrevista elas podem ser técnicas ou comportamentais. Então as perguntas comportamentais elas estão relacionadas ao comportamento humano, à facilidade de relacionamento, ao autoconhecimento, e as perguntas técnicas são perguntas mais específicas relacionadas ao trabalho ou que sejam perguntas ali importantes para
o recrutamento, mas que não seja ligado ao comportamento. Então, a primeira, qual a decisão mais difícil que a pessoa que você tomou até hoje? Então, é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta muito nova, porque hoje em dia as empresas elas querem pessoas que sejam decididas, pessoas que saibam tomar decisões curtas, pessoas que procurem resolver os problemas. E para a gente resolver problema, a gente tem que tomar decisões. Então, aquela pessoa que sabe exatamente o que fazer, ela consegue pesar rápido os prós e os contras, ela tem um dinamismo mental, um raciocínio lógico bom, é uma pessoa que ela vai e consegue decidir rapidamente ali, pesar para o cliente ou para a empresa, ou vice-versa, pesar para o funcionário ou para a empresa, baseado na situação, baseado na ética, nos valores da empresa, no treinamento que ela teve. Então essa pessoa, ela vai dizer uma situação difícil que ela viveu na vida dela, qual foi a decisão, e o entrevistador ali vai analisar se essa pessoa ela tem uma tomada de decisão ou se ela é uma pessoa muito indecisa. Então esse defeito da indecisão, ele é um defeito que é muito perigoso hoje em dia, sendo que as empresas procuram colaboradores que tenham uma tomada de decisão rápida. Por que saiu do emprego em que você trabalhava? Falando da decisão anteriormente, a gente estava comentando outra pergunta, é muito importante a pessoa ela falar a verdade quando ela saiu da empresa. E a resposta que o entrevistador mais gosta é: eu pedi demissão. Quando a pessoa fala que pediu demissão, mostra exatamente que ela sabe o que ela quer, que para ela aquela situação não estava mais boa para ela, ela não estava feliz na empresa, ela não queria mais trabalhar ali, ela não tinha mais desafios, ela não tinha mais coisas a aprender, ela queria aí vislumbrar e se deslumbrar com o novo, ela queria conhecer algo novo. Então, por que você saiu da empresa que você trabalhava? A resposta, pedir demissão, é uma resposta que é bastante valiosa aí para as empresas. O emprego ideal, né? Qual é o emprego ideal para você? O emprego ideal é aquele que você vai se sentir bem. Muitas pessoas, elas têm dificuldade de definir exatamente o emprego ideal. Então é uma pergunta baseada no que a pessoa já trabalhou, ela vai ter ali prós e contras dos lugares que ela trabalhou e para ela fazer uma análise e saber exatamente onde ela quer estar, porque a empresa que faz uma pergunta dessa, com certeza se preocupa muito com a qualidade de vida, com a qualidade do trabalho e de ter ali colaboradores felizes. Então, quando a pessoa ela sabe definir o emprego ideal para ela e isso bate com o que a empresa procura ou com o que a empresa oferece, com certeza dá um encaixe e esse funcionário ele vai trabalhar ali mais feliz, porque ele sabe o que ele quer e a empresa também sabe o que ele quer e pode oferecer o que ele está procurando. Cite 3 defeitos e um em que você se prejudicou, em que aquele defeito se potencializou e isso te prejudicou na empresa, ou numa relação pessoal, porque os defeitos eles são também pessoais, não é? O defeito profissional ele não é um defeito pessoal, eles são a mesma coisa, a diferença é qual esfera está sendo falada. Então você vai falar 3 defeitos e o entrevistador, para ver se você não está mentindo em relação àqueles defeitos,
ele vai te perguntar uma situação para você explicar em que você se prejudicou em relação àquele defeito falado. Se você falou, eu sou desorganizado, sou desatento e sou ansioso, então o entrevistador vai perguntar, vai pedir para você uma situação em que você foi desatento e se prejudicou. Por exemplo, mas não é ruim eu falar de defeitos na entrevista? Se fosse ruim, não seria perguntado. O que fazia na empresa onde você trabalhava? Essa pergunta, ela tem a finalidade de ver exatamente qual era a tua capacidade de produção, de solucionar problemas, e várias outras características podem ser analisadas em relação à descrição das tarefas do que você fazia na empresa onde você trabalhava, para ver se você era uma pessoa que tinha funções básicas, ou se você tinha funções estratégicas, ou funções mais importantes na empresa, o que envolviam mais pessoas, o que envolviam o resultado de equipes, ou que envolviam outros processos. Então, essa pergunta é para ver exatamente o que você pode fazer na empresa que você está entrando, baseado no que você fazia nas outras empresas que você trabalhava. Se você tinha tarefas que eram mais de gestão, ou que eram mais de apoio à liderança, enfim, a base da responsabilidade também do que você tinha na outra empresa. A outra perguntinha é muito interessante. As experiências profissionais que te deram maiores satisfações. Então, essa pergunta, dentro daquele campo da felicidade, de gostar do que faz, você gosta do que faz, você faz porque dá dinheiro. Por exemplo, quando a pessoa ela trabalha com o que ela gosta, ela vai trabalhar muito mais satisfeita. Então eu costumo dizer que essa pessoa ela vai se oxigenar. O que seria a oxigenação? O próprio trabalho alimenta ela, o próprio trabalho enche o fluido da motivação para que ela possa encarar o outro dia, porque ela gosta daquela tarefa. Então o entrevistador ele quer saber o que você fazia na outra empresa, nas empresas que você já trabalhou até agora e que te deram satisfação. E por que te deram satisfação? Ali o entrevistador vai conseguir exatamente ter a linha, se você gosta mais de trabalhar com pessoas, se você gosta mais de trabalhar com máquinas, se você gosta mais de trabalhar com equipes, se você gosta de resolver problemas. Ali você já vai, o entrevistado, ele vai dando indícios do que ele gosta. As pessoas são diferentes. Existem pessoas que gostam de falar em público, existem pessoas que não gostam, existem pessoas que gostam de lidar diretamente com clientes, existem pessoas que não gostam, existem pessoas que gostam de planilhas, de números, enfim, as pessoas gostam de coisas diferentes. Qual o motivo que fez, ou quais os motivos que fez você escolher essa empresa? Essa pergunta ela tem a ver com uma pesquisa, ela tem a ver com uma investigação, porque a pessoa ela vai ter que argumentar, ela vai ter que procurar pontos positivos na empresa, e para ela poder responder pontos positivos na empresa, ela tem que ter pesquisado sobre a empresa, ela tem que ter investigado sobre a empresa, e ali o entrevistador vai ver exatamente qual é o nível de conhecimento que aquela pessoa já tem sobre a empresa. Se ela tem realmente interesse em trabalhar na empresa, ela deve ter feito uma pesquisa grande em relação à empresa, em relação aos vários aspectos. Então, as informações que essa pessoa vir trazer vai ajudar com certeza aí na sua contratação. Como trabalha sob pressão e sob prazos definidos? É uma pergunta também muito interessante, uma pergunta muito atual, porque as pessoas elas entendem pressão como a pressão do chefe, a pressão do líder ali em cima da pessoa, cobrando ela para trabalhar, cobrando ela para fazer as coisas. Então, essa cobrança, essa pressão, ela não é necessariamente uma pressão direta.
ela é a pressão da equipe, a pressão da empresa, a pressão da concorrência, a pressão de oferecer qualidade para o cliente, de cumprir prazos com o cliente ou prazo para entregar o trabalho para um outro setor, para que esse setor passe para um outro setor. Então, todos os setores eles têm que cumprir prazo. Existe uma pressão do tempo, da pontualidade ali naquele prazo para executar aquele processo, para executar aquela tarefa, para que o outro lado que vai receber aquela tarefa tenha tempo hábil também para fazer, para entregar para o cliente final ou para o outro lugar que vai ser ali desenvolvida outra etapa da tarefa. As empresas, elas se preocupam muito, né, com esse profissional, que ele é comprometido com a qualidade da empresa. Então nunca se falou tanto em relação a um profissional comprometido, a um profissional competitivo, a um profissional engajado, que entende a logística da empresa, que se preocupa com essa parte do prazo com o cliente final, ou do prazo para uma fábrica, para insumos, ou para transportar a carga, ou ali o material. Esse profissional que ele sente que existe uma pressão no mercado por qualidade do serviço, na entrega, e ele tem essa visão, ele tem essa preocupação. Resultados alcançados. Quais são os resultados alcançados nas empresas que você trabalhou? Essa pergunta, ela tem a ver com a funcionalidade, com a produtividade. A maior dificuldade das pessoas em relação a essa pergunta é saber se eu tive resultados na empresa que eu trabalhei. Porque geralmente as pessoas entendem resultados como vendas. As pessoas entendem resultados como aumento. Mas também pode ser diminuição. No momento que você diminuiu custos da empresa, no momento que você deu uma ideia, e essa ideia foi aplicada e ela resultou em algo bom para a satisfação do cliente, para a fidelização, para o encantamento, para o posicionamento da marca na empresa, no mercado, aumentando a competitividade, isso é, com certeza, um resultado. Mas descrever esse resultado e colocar no currículo, ou descrever esses resultados das empresas anteriores e falar na entrevista, é algo que as pessoas têm bastante dificuldade. E também não é fácil, mas é o mais importante na entrevista. Porque as empresas querem pessoas que façam a diferença. As empresas querem colaboradores que pensem em relação à empresa, que deem ideias, que tentem reduzir custos, aumentar as vendas e melhorar ali o atendimento e a satisfação dos clientes. Então, quando essa pessoa ela já trabalhou em outras empresas e ela teve resultados obtidos, isso com certeza é muito valioso, porque significa muita coisa. A pessoa ela pode ter tido obstáculos para imprimir aquela ideia, ela conseguiu colocar a ideia, depois ela precisa de aprovação da gerência, da diretoria ou do seu líder, e quando aquilo dá certo, ou quando aquilo dá errado, mas ela faz ajustes, acreditando e sendo resiliente naquele projeto, e ela consegue obter resultados. Então ela tem uma série de características importantes aí para que esse resultado ocorresse. E a última pergunta é: com qual tipo de pessoa você gosta de trabalhar e com qual tipo de pessoa você não gosta de trabalhar? Quando a gente fala de facilidade de relacionamento, essa pergunta ela é totalmente voltada para isso. Porque, como eu disse anteriormente, facilidade de relacionamento todo mundo fala que tem. Mas quando a pessoa vai pontuar, quando a pessoa ela vai dizer exatamente e ela vai trazer ingredientes para que ela consiga falar exatamente aquilo que ela está querendo dizer, mostra que ela viveu situações assim. Então, quando a pessoa ela consegue enxergar, mapeando um clima de ambiente de outras empresas que ela veio trabalhar,
e ela consegue identificar as pessoas que ela tem facilidade de relacionamento e pessoas que ela tem dificuldade de se relacionar, com certeza ela consegue chegar a esse diagnóstico por vivências, por experiências. E isso é muito valioso para o entrevistador, porque significa que a pessoa sabe com quem ela vai trabalhar melhor em equipe. Olha o quanto ela está ajudando a empresa, olha o quanto ela está ajudando o RH. Ela está dizendo com quem ela tem dificuldade de trabalhar e com quem ela tem facilidade de trabalhar. Se o RH ver, o entrevistador ver isso como uma pessoa, né, que realmente se esforça para conhecer o próximo, para conhecer os defeitos, para se adaptar, para ser versátil ali nessa empresa que ela vai trabalhar, porque geralmente as pessoas têm resistência às mudanças, ao novo. Então essa pessoa nova que vai entrar na empresa, ela pode ser muito bem recebida, como pode ser muito bem recebida de forma falsa. Então, o fato dessa pessoa ela já saber com quem ela tem facilidade, dificuldade de trabalhar, já é muita coisa e já vai ajudar muito ela nesse relacionamento interpessoal.